Olá, forte abraço a todos. Eu sou o professor Adriano Bressani, docente do Instituto de Ciência e Tecnologia da Unesp, São José dos Campos. E no dia de hoje nós vamos conversar ou continuar conversando sobre o mercado de trabalho para a engenharia ambiental. Em aulas anteriores falamos sobre o perfil profissional, falamos ainda sobre a demanda do mercado de trabalho, a evolução na tratativa das questões ambientais. Discutimos mais aprofundadamente o setor das organizações não governamentais, também como uma alternativa do setor para o mercado de atuação. E hoje falaremos especificamente dos órgãos públicos, né? Ou seja, dos órgãos que compõem o Sistema Nacional do Meio Ambiente e que são uma alternativa bastante importante para a atuação profissional. Vamos então a esta discussão. Setor público. Bem, o setor público, como eu já destaquei, ele é composto dos órgãos dedicados à proteção do meio ambiente, órgãos esses que foram instituídos pela Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei Federal 6.938, no ano de 1981. É importante lembrar que o país passou por três importantes fases de tratativas da questão ambiental. A chamada fase deixar fazer, ou laissez-faire ambiental, que foi desde o período da colonização até o início das repúblicas, em 1960, o período republicano. Depois passou uma fase de legislação fragmentária, onde o meio ambiente passou a ser tutorado, mas ainda como matéria-prima, de forma muito fragmentada. E depois, então, a partir de 1980, propriamente, um pouco antes, 1972, começaram as grandes pressões internacionais, os eventos, como a primeira Conferência Mundial sobre Meio Ambiente Humano, né, em Estocolmo, Suécia, em 1972, e a nível nacional, a política que veio no ano de 1981. Né? Bem, aqui nós temos então uma representação esquemática destacando que, na realidade, quando nos referimos a sistema nacional, estamos fazendo referência aos três níveis, né, ou três esferas de atuação desses órgãos, que são a esfera federal, a estadual e os municípios, ou o âmbito municipal. Então, portanto, quando falamos nacional, nacional inclui federal, estadual e municipal. Bem, como já destaquei há pouco, né, este Sistema Nacional do Meio Ambiente ele foi instituído pela Lei Federal 6.938 de 1981, a mesma lei que criou a Política Nacional do Meio Ambiente e constituiu o chamado CONAMA, que é um entre os órgãos que compõem esse sistema. No texto da lei, temos então que os órgãos e entidades da União, dos estados, do Distrito Federal, dos territórios e municípios, bem como as fundações instituídas pelo poder público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental, constituem o Sistema Nacional do Meio Ambiente, o SISNAMA. Né? Vejamos então agora a estrutura hierárquica ou quadro institucional desse sistema. Né? Temos aqui, a princípio, destacado o nível estatual, mas naturalmente vamos começar aqui pela esfera federal. Né? Bem, mais uma vez, o quadro estadual. Vamos passar inicialmente a esfera aqui, isso aqui, primeiramente a esfera federal. Né? A nível federal, nós temos três órgãos, né? O chamado órgão central, né? Que seria o gabinete da própria presidência da República. Aí temos o chamado Conselho de Governo Superior, composto pelo Ministério do Meio Ambiente,
o Ministério do Meio Ambiente, que é responsável pela criação das políticas, pelas diretrizes, pelos programas e estratégias na área ambiental. Temos à sua direita ou à esquerda da tela o CONAMA, que é chamado órgão consultivo deliberativo, porque é ele cria as leis, né? O Ministério do Meio Ambiente, MMA, ele propõe as políticas públicas estratégicas e o CONAMA transforma isso em lei, em diretrizes, tanto é que temos as chamadas resoluções CONAMA, né? Também é um órgão consultivo, na medida em que são realizadas audiências e os conselheiros, portanto, manifestam-se a respeito de alguma temática. Do outro lado, temos o IBAMA, no mesmo nível do CONAMA, mas agora com a responsabilidade executiva. Ele é um órgão executor, é um órgão de fiscalização e também de licenciamento, né? Então, repetindo, o MMA, Ministério do Meio Ambiente, é um órgão central, o órgão que propõe políticas, estratégias e diretrizes, o CONAMA, um órgão deliberativo, consultivo, criador de resoluções, e o IBAMA, um órgão executivo, que, entre outras atribuições, atua fortemente na fiscalização e no licenciamento, né? Vemos ainda nessa imagem outros órgãos, né, como citado no texto da lei, são os chamados institutos, né, órgãos que atuam na defesa do meio ambiente. Podemos destacar a ANA, Agência Nacional de Águas, que atua, portanto, na esfera de recursos hídricos, Agência Nacional de Energia Elétrica, temos a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né, o Conselho de Defesa do Patrimônio Artístico, Histórico e Cultural, entre vários outros, chamados órgãos intervenientes. Pois bem, vamos agora ao quadro estadual, né? Então, abaixo do quadro federal, temos os órgãos que compõem o sistema estadual. E aí vemos os chamados órgãos seccionais, né? Por exemplo, a Secretaria de Meio Ambiente, atualmente Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente no estado de São Paulo, ele tem a mesma, digamos, ele equivale ao que seria o Ministério do Meio Ambiente, mas agora a nível estadual, né? E assim como a nível federal temos o CONAMA, a nível estadual temos o CONSEMA, o chamado Conselho Estadual do Meio Ambiente, que também atua como órgão deliberativo, né? Importante atuação junto ali à comunidade, realizando e promovendo, por exemplo, as chamadas audiências públicas, né? Temos o gabinete do secretário do Meio Ambiente, que é o órgão responsável ali pela assinatura dos documentos, das licenças, entre vários outros órgãos que atuam em conjunto para cobrir as diversas demandas da área ambiental. Entre eles, podemos destacar, por exemplo, a CETESB, né? A CETESB, inicialmente em Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental, daí a sigla, atualmente Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, que atua em diversas frentes, entre elas também da fiscalização e licenciamento, entre outras agendas. Hoje atua também em diversas outras agendas, né? Temos institutos como o Florestal, o Instituto de Botânica, o Instituto Geológico, cada um atuando na sua esfera, né? Já tivemos no passado a chamada Coordenadoria de Fiscalização Ambiental e a Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais, atualmente Coordenadoria de Biodiversidade e Fiscalização, que atuam também juntamente com esses outros órgãos na verificação de autos de infração ambiental, na fiscalização, no licenciamento de atividades, por exemplo, envolvendo empreendimentos de fauna, né, na realidade, não no licenciamento, mas na emissão de autorizações para esses eventos, entre outras atividades. Portanto, vemos aqui que é uma atuação bastante diversificada, um sistema bastante complexo, na medida em que envolve diversos órgãos, né, cada qual atuando de forma complementar ao anterior. E temos ainda
a nível municipal, né? Os órgãos municipais do meio ambiente, que também, juntamente com os estaduais, compõem os chamados órgãos seccionais, segundo o texto da lei, que vão atuar no licenciamento, mas também na fiscalização, no planejamento ambiental. A nível de município, temos os chamados CONDEMAs, né, que são os conselhos municipais de defesa do meio ambiente, que fazem, às vezes, do CONSEMA, na esfera estadual, e do CONAMA, na esfera federal. Né? Atuam também junto com a Polícia Militar nas atividades de fiscalização, entre outras. Né? É muito comum ter as secretarias municipais do meio ambiente ou as secretarias de infraestrutura e desenvolvimento sustentável. Cada município acaba adotando a sua terminologia. Né? Então, cada órgão desse é uma possibilidade de atuação para o engenheiro ambiental. Né? Como já havíamos destacado, então, o Ministério do Meio Ambiente atua na proposição de estratégias, mecanismos e instrumentos, ele é o órgão central. Já o CONAMA, ele atua na criação de normas, ele exige estudos, né? Então, portanto, um órgão consultivo deliberativo. E o IBAMA, um órgão executivo, que também propõe normas, né? Existem as instruções normativas do IBAMA, mas atua principalmente na fiscalização e no licenciamento. Né? E os órgãos intervenientes, que são estes antes citados, né? ANA, ANEEL, Anvisa, CONDEPHAT, cada um se manifestando na sua esfera de atuação. Portanto, vemos que o setor público, né, é um setor muito importante aí para atuação profissional, abrangendo diversas atribuições para o engenheiro, como a fiscalização ambiental, o licenciamento, o planejamento, gestão de áreas protegidas, como as unidades de conservação, desenvolvimento de pesquisas e projetos da área tecnológica, programas de educação ambiental, entre tantas outras pastas que são atribuição dos órgãos do Sistema Nacional do Meio Ambiente. Bom, falando um pouco sobre mecanismo ou meio de acesso ao mercado de trabalho, tratando-se do setor público, a principal caminho, ou caminho tradicional, são os concursos, né? São os concursos públicos. E, assim como em toda a área, o concurso público sempre funciona por meio da publicação de editais, né? Onde, por meio deles, então, os candidatos tomam conhecimento e se inscrevem. A inscrição ela tem que atender a determinados requisitos, muitas vezes exigindo uma formação numa área específica. Uma vez atendido, parte-se para provas objetivas, geralmente provas escritas, que podem ter uma nota de corte ou não, muitas vezes apenas classificatório, envolve muitas vezes também análise de currículo, em alguns casos aptidão física, a depender do tipo de função que vai ser realizada. É importante que se a transcrição, dizer que se a inscrição não for aceita, é possível entrar com recurso. Né? Bem, há sempre um período de estágio probatório, geralmente de 3 anos, ao final do qual o candidato é finalmente efetivado. Né? Esses concursos eles têm se tornado cada vez menos frequentes atualmente, mas é necessariamente o principal caminho para ingresso no setor público, embora também existam os chamados cargos de confiança, né, onde profissionais com reconhecida experiência são muitas vezes convidados a ocupar órgãos, aliás, cargos de gestão junto aos órgãos. Né. Bem, esse foi um panorama geral do Sistema Nacional do Meio Ambiente, dos órgãos que compõem esse sistema e que, portanto, constituem um setor bastante importante, uma alternativa bastante interessante para a atuação do engenheiro ambiental no mercado de trabalho. Forte abraço a todos, eu sou o professor Adriano Bressani, espero vê-los em breve no próximo vídeo. Um grande abraço.